Eu quero compartilhar com vocês no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, do 1 ao verso 3. É texto base que eu quero usar para compartilhar uma mensagem do meu coração para o coração de vocês, do coração que eu sinto ser, do coração de Deus para o nosso coração. Livro do profeta Jonas, capítulo 1 e o verso 1 também. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém. Pergunta que eu quero fazer para você hoje, baseado nesse texto de Jonas, é sobre qual tem sido a sua missão. O que é que você sente ser a sua missão nessa caminhada, na caminhada da sua vida? Todos nós temos uma missão. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir uma missão. E qual é a sua? E se você já sabe qual é a sua missão, qual tem sido o seu comportamento em relação à missão que Deus te deu? Deus nos criou com um propósito para ser vivido, com uma missão para ser cumprida. E já dizia aquele cabo do Bop, que missão dada é missão cumprida. E quem não se lembra daquele filme, né, do Bop, onde o Capitão Nascimento, na verdade não é o cabo, o Capitão Nascimento, fez com que esse jargão, missão dada é missão cumprida, fosse tão conhecido e ficasse tão marcado na nossa memória. O filme trouxe esse bordão: missão dada é missão cumprida. E às vezes você conhece a sua missão, mas não está lá tão envolvido com ela, ou tão comprometido com ela. Grande parte das pessoas não sabem que missão que é a sua. E alguns que sabem têm ciência de que não estão cumprindo ela. A missão que Deus deu a Jonas foi muito clara. Ele sabia exatamente o que Deus queria dele. Deus foi específico, Deus foi claro em dizer para Jonas: eu quero que você vá a Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E Deus queria que Jonas fosse lá pregar. E Jonas, conhecendo a missão, não quis cumpri-la. O verso 3 que lemos diz que ele fugiu. Jonas foge da missão. E é claro que a missão de Jonas não era fácil. Ele tinha mágoa dos ninivitas, dos assírios, porque eles tinham, inclusive, um histórico com a nação de Jonas, com a nação de Israel, muito cruel. Eles tinham já, num certo momento, levado eles cativo, dominado aquele povo, levado eles cativo, tinham matado muitas pessoas, tinham feito muitas vítimas. Então Jonas tinha um problema, uma mágoa com os ninivitas. Ele não queria pregar lá em Nínive. E ele não queria pregar, e ele vai revelar o porquê que ele não queria pregar. Ele não queria pregar porque Deus era um Deus misericordioso. Porque Deus era, ele conhecia, ele sabia, ele disse: Senhor, eu sei que tu és um Deus misericordioso. Se eu pregar, esse povo vai se arrepender, e se esse povo se arrepender, o Senhor vai perdoá-los. E vai aceitá-los, e vai poupá-los do castigo. Então Jonas não quer pregar,
porque ele sabe como é que Deus se comporta, ele conhece Deus. E Nínive estava numa decadência, estava caindo, estava num problema muito grande, e é por isso que Deus vai mandar Jonas lá. Porque Deus não queria que Nínive perecesse. Embora Nínive fosse uma terra pagã, uma terra que não tinha o compromisso que o povo de Israel tinha com Deus, a Bíblia fala, no Novo Testamento mesmo, que Deus não tem prazer que ninguém se perca. O prazer de Deus é que haja salvação sempre, é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, conheçam Jesus e por meio de Jesus recebam uma vida nova, recebam o direito de serem feitos, o poder de serem feitos filhos de Deus e como filhos tenham condições de viver com Deus. Porque para viver na casa de Deus você só precisa de um atributo, você só precisa ter sido feito filho de Deus. Uma vez que a gente é feito filho de Deus, você tem lugar garantido na casa de Deus. Você tem salvação garantida em Deus. E João deixa isso muito claro, o evangelista, quando ele diz, ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, essa mensagem que João traz para a gente, deixa muito claro que todas as pessoas do mundo são criatura de Deus. Mas só aqueles que creem no Filho de Deus recebem um poder de serem feitos, transformados em filhos. Então, Deus não queria que esse povo se perdesse, Deus não queria que essa nação que está decadente caísse de vez e se destruísse. Deus queria que eles se salvassem. E Deus mandou então Jonas pregar para os inimigos. E alguém que tinha dito e pensado que esses inimigos morreriam, agora está entendendo e sabendo que eles não vão morrer, que eles vão ser salvos. Alguém que tinha tudo para se engajar numa missão ou deixar a missão de lado, por causa do ódio e do rancor que ele tinha com esses inimigos, está sendo de forma insistente por Deus, levado a entender que a missão que ele tinha não só salvaria os ninivitas, mas salvaria ele mesmo. Porque Jonas também tem um problema, Jonas também vive uma crise, ele não está lá tão animado com a vida, ele não está lá tão preocupado com as coisas da vida, ele vive, parece que uma depressão muito grande. E por que você diz isso, pastor? Porque logo no primeiro momento, quando Jonas vive a primeira crise, vocês conhecem a história, e para quem não conhece, só aqui uma pequena demonstração, ele pega esse navio, Deus tinha mandado ele ir para Nínive, e ele não precisava de navio, porque Nínive estava ao norte de Israel, ele deveria fazer uma viagem por terra, e ele vai no sentido contrário, ele vai para o sul, e pega lá um navio em Jope, no litoral de Israel, junto ao mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo é um mar que liga Israel, a Ásia, ali, à Europa. E o destino do navio era justamente Tarsis, que está no sul da Espanha. E Jonas pega esse navio, e quando ele pega o navio, o que acontece? Há uma grande chuva, uma grande tempestade, e está tudo se acabando, o barco sendo destruído, os marinheiros estão ali desesperados, jogando as coisas no mar, diz a Bíblia, e de repente alguém desce no porão do navio e encontra Jonas dormindo. Aí um sinal de que ele está depressivo. E eles chamam a atenção deles, e nós estamos quase por morrer e você está dormindo. Jonas não estava nem aí se ele ia morrer, se ele ia viver. Ele queria mesmo era morrer. Ele está fugindo de Deus porque para ele não tem ânimo nem para estar perto de Deus. E quando os homens resolvem então jogá-lo no mar por meio de sorte que eles tiraram, e quando tiraram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, eles perguntam para Jonas, qual que é a tua ocupação, qual que é a tua profissão, de onde vens, qual é o teu povo? E Jonas responde para eles dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou israelita, hebreu, eu sou um filho de Deus. E eles descobriram ali que Jonas estava negligenciando uma missão.
E aí Jonas mesmo disse para eles: me joguem no mar e o problema de vocês vai acabar. É claro que no meio daquela tempestade, Jonas estava dizendo assim: eu não posso me jogar no mar, senão me suicido, e daí vai ser um negócio horrível e perco a minha salvação por conta de um ato que eu vou me precipitar a fazer. Mas ser jogado no mar, eu posso ser jogado, porque não vou ser eu mesmo quem fui. Então ele diz assim: me joguem no mar e acaba o problema de vocês, acaba o meu problema também, porque eu morro, e daí está tudo certo. E os homens jogaram ele, e aí a gente vê o quanto que é essa depressão de Jonas, essa angústia que Jonas vive, de não querer fazer a missão que Deus está dando para ele. Jonas tinha muitas respostas. Dentre as respostas que Jonas tem para o chamado e para a missão de Deus para ele é: Deus que use outro. Deus pode usar outro. Mas é interessante que Deus não desiste de Jonas, como não desiste da gente. E como eu disse aqui, a missão de Deus não era só sobre Jonas. A missão de Deus não era só sobre Nínive, mas era também sobre Jonas. Deus queria salvar a vida desse homem. Deus queria transformar a forma como ele estava conduzindo a vida dele. Porque Deus ama, e um Deus que ama não desiste. Você consegue perceber isso? Que o amor de Deus faz com que ele seja insistente em amar. O amor de Deus faz com que ele não abandone na primeira. Faz com que ele não te deixe na caminhada, mas com que ele insista em te amar e estar junto com você. É como se Deus estivesse dizendo para Jonas: Jonas, o meu amor vai te acompanhar. O meu amor vai te acompanhar quando a tempestade se levantar lá e começar a querer destruir o navio. Porque pode parecer que é o meu ódio, pode parecer que é a minha vingança, pode parecer que é a minha mão pesando contra você, mas não é. Será o meu amor insistindo em você. Porque se você viver a minha missão, você vai ser alguém satisfeito e feliz. Se você não viver a minha missão, você vai viver uma vida vazia e vai morrer no vazio. Então por isso, eu vou fazer levantar uma tempestade, sim. Deus às vezes faz levantar tempestades contra nós. Não porque quer nos punir, mas porque quer demonstrar o amor. Não porque quer nos castigar, mas porque quer insistir conosco em nos fazer entender o quanto Ele ama. É interessante isso, não é? Tem muita gente que quando vê uma prova, uma luta, diz assim: Deus está querendo acabar comigo. Não, não pense desse jeito. Talvez lutas você vai viver na insistência de Deus querer fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. E é interessante que quando eles estão nesse desespero, os homens estão orando, diz a Bíblia que cada um estava clamando ao seu Deus, e Jonas estava dormindo. Quando a gente não está cumprindo a missão, a gente ora menos até do que os ímpios. Porque os ímpios estão orando. E Jonas está fazendo o quê? Jonas está dormindo. O não cumprir a missão leva a gente a uma morbidez, a uma sonolência, a uma situação de vida tão ruim, tão sem propósito, que a gente começa a não ter nem mesmo forças para o básico, para buscar a Deus, para orar, para falar com o Pai. Não tem coisa melhor do que você entrar na presença do Pai. O escritor aos Hebreus falou isso, inclusive, dizendo: olha, eu quero que vocês entrem com confiança na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo véu, ou seja, através da carne de Jesus, o véu que foi rasgado, a carne de Jesus que foi rasgada, trouxe para vocês um acesso direto ao Pai. No passado existia aquele véu que não podia fazer você se chegar perto de Deus, mas hoje aquele véu foi destruído, ele foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. O véu se rasgou de alto a baixo lá no templo dos hebreus e dos judeus, para mostrar que o acesso agora estaria aberto. E por que é que você corre quando deveria se aproximar? E por que é que a gente faz o mais difícil? E por que é que às vezes os ímpios e os pagãos têm mais avidez? A fé deles parece ser mais autêntica do que a nossa.
Por quê? A gente precisa saber que Deus nos quer perto. O propósito de Deus de nos dar uma missão é porque Ele quer a gente perto. Os marinheiros estão orando, cada um clamava o seu próprio Deus. Mas Jonas está dormindo. Deixa eu falar com vocês rapidinho sobre algumas lições práticas aqui que eu percebo nesse texto. Primeira delas, lições de uma missão que Deus tem para a gente, é que não vale a pena fugir de Deus. Não é possível, não é negócio, de Deus não se foge, antes, para Deus se corre. Deus banca as decisões e as escolhas que Ele faz. Deus vai até o último, sabe? Deus vai até o fim. A Bíblia diz que nós, quando somos infiéis, Deus continua fiel. Então, por isso que não vale a pena fugir de Deus, porque às vezes a gente dá um deslize na vida, a gente, sabe, dá uma vacilada e fala assim, bom, acabou tudo, esquece, Deus já me riscou da lista dele. Não, Deus não riscou você da lista dele. Deus não te riscou, não fuja de Deus, porque talvez você tenha errado, porque você talvez tenha perdido o trem das 9 ou o trem das 11. Deus sempre faz passar uma nova oportunidade. Deus sempre tem um tempo novo. Sabe, você não deve fugir de Deus. É melhor viver como um ateu alienado do que como um cristão que está fugindo de Deus. É uma tragédia quando a gente foge de Deus. E tem muita gente dizendo assim, não, amanhã eu me envolvo. Eu não vou fugir por todo o tempo. Uma hora eu faço. Não é possível fugir. Não é possível adiar todo o tempo. A gente precisa entender aqui, Jonas está dizendo amanhã, ou eu faço outro dia, que Deus arrume outro. Não, não fuja de Deus. Porque às vezes a gente foge, aí as portas começam a se fechar, as lutas começam a aumentar. Os problemas começam a vir, como eu disse, não porque Deus está pesando mão, mas porque Deus está querendo mostrar para a gente que Ele não nos quer longe da missão que Ele tem para a gente, porque senão a gente vai viver uma vida vazia. Quando a gente não se importa com a missão de Deus, a gente se torna uma maldição para os que estão perto. Foi isso que Jonas viveu. Ele está no barco e agora toda aquela tempestade está trazendo um problema enorme para todas as pessoas que estão com ele no barco. Por uma só razão, porque ele está fugindo da missão. Não fuja da missão. Porque se você foge da missão, você faz sofrer quem está do seu lado. Você faz sofrer quem está perto de ti. Corra para a missão que Deus tem para você. Se aproxime dessa missão. Sabe, não tem neutralidade no reino de Deus. Não tem ponto neutro. Não tem como ser morno. João revelou isso, ou João foi revelado, Jesus revelou a João isso, quando mandou João escrever a igreja de Laodiceia, inclusive, dizendo vocês são mornos, oxalá que vocês fossem frios, porque se você é frio, tudo indica que você realmente não conhece a Deus, que você não tem nada com Deus. Mas o morno é aquele que conheceu e ele está vivendo uma vida de dualidade. Ele vive um pouco a vontade de Deus e muito a vontade dele. E aí ele vai vivendo essa mornidão e Deus diz assim, sabe o que eu vou fazer com o morno? Eu vou vomitá-lo. Porque é mais ou menos essa reação que causa você tomar uma água morna. Você toma uma água quente, um chá quente, beleza, agora você toma coisa morna. É um negócio extremamente sem sentido. E Deus diz assim, eu vou vomitar aquele que for morno, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. No mundo espiritual, ou você é de Deus, ou não. No mundo espiritual, ou você toma uma decisão de servir a Deus, ou você estará distante do Pai, ou você estará distante desta graça salvadora. No mundo espiritual, hoje, ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. Não tem lugar neutro.
Não tem neutralidade. Na vida espiritual, nós só temos duas opções. E é o que Jonas está mostrando com a fuga. Não existe neutralidade, não tem como ir para Tarsis, ô Jonas. Se você quiser ir para Tarsis, saiba que a sua vida vai ser destruída de propósito. Então eu vou preparar coisas que te puxem para você enxergar e abrir os olhos e perceber que eu tenho propósito na sua vida. Você crê que Deus pode estar hoje à noite abrindo os nossos olhos aqui para a gente perceber que Ele tem algo com a gente e Ele está insistindo conosco? Não fuja do propósito de Deus. Por quê? Porque quando você vive o propósito de Deus, você abençoa a pessoa. Quando Jonas está fugindo do propósito de Deus, o que acontece com as pessoas? Está todo mundo desesperado no navio. Quando Jonas chega em Nínive e faz o que Deus manda, o que acontece? As pessoas se arrependem, clamam a Deus e Deus poupa a cidade. Deus tinha dito para Jonas: eu vou destruir Nínive, pode avisar para eles que eu vou destruí-los. Quando Jonas prega, eles não são mais destruídos, eles são poupados, eles são salvos. Sabe por quê? Porque quando você vive propósito, existe salvação, existe bênção. Quando você foge do propósito, você acumula e traz problemas, traz maldição. Jonas confessa a Deus, mas não acredita em Deus. Ele está dizendo para os homens lá: eu sou um homem, eu sou hebreu, eu sou um homem de Deus. E às vezes a gente faz isso, né? A gente está fugindo de Deus e está dizendo assim: eu sou um homem de Deus. Quem é você para dizer que eu não sou um homem de Deus? Na verdade, não é ninguém que vai dizer para você se você é um homem de Deus ou não. É a tua missão que diz se você é um homem ou uma mulher de Deus. É o que você está fazendo que vai dizer se você é ou não um homem e uma mulher de Deus. Não vai ser um pastor, não vai ser um sacerdote, não vai ser ninguém, não vai ser um crente. Não é ninguém que vai dizer para você se você é ou não um homem ou uma mulher de Deus. É você mesmo, é a sua missão. Jonas vai lá e se apresenta: eu sou um homem de Deus. Ah, você é um homem de Deus, Jonas. E por que não está fazendo o que Deus quer que você mandou? Ou o que Deus mandou você fazer? Ou o que Deus quer que você faça? Ah, mas sabe o que é? Eu sou um homem de Deus, mas eu tenho as minhas vontades, eu tenho as minhas prioridades. Eu tenho os meus caprichos. A gente não pode se tornar como Jonas. A gente tem que saber que a gente serve um Deus específico. Como é que a gente vai fugir de quem é dono de tudo? Como é que a gente vai fugir de quem tem todo o poder no céu e na terra? Quem domina tudo? Isaías fala, Deus usa Isaías para dizer: a terra é o estrado dos meus pés. Você tem noção disso, dessa palavra? É literal, é retórico? Não importa. Deus está falando daquela forma para mostrar o domínio, o poder que Ele tem. Só para você ter uma ideia aí. Sabe o lugar que está o seu pé aí, o lugar que está o meu pé, a gente domina. Está aí, ó, teu pé. Deus faz assim, Deus diz: a terra é isso. É o estrado dos meus pés. Eu ponho os pés, eu me assento e coloco os pés sobre a terra. Eu me assento no meu trono e coloco os pés sobre a terra. A gente não pode querer usar coisas para justificar a nossa fuga por Deus. A gente não pode querer usar razões, motivos. Não. Porque a missão que Deus tem para você é maior do que as tuas decepções, é maior do que as tuas prioridades, do que as tuas desculpas, do que até mesmo as suas limitações. Porque quantas vezes a gente não faz o que Deus quer que a gente faça em nome da limitação, dizendo assim: eu não vou, por quê? Porque eu não tenho ainda condição, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho tempo. E a gente vai colocando uma série de desculpas. Mas Deus sabe, não dá para fugir dele. Quando o povo tem coragem de confessar, quando a gente tem coragem de confessar que a culpa é nossa, o mundo conhece a Deus. Quando a gente encobre, quando a gente fica encobrindo, quando a gente não assume que é parte do problema e a gente fica, jogando para o outro: a minha vida está assim por causa
daquele ou por causa daquela. Pare com desculpa. A gente tem que estar mais atento de que a gente tem uma missão para cumprir. A gente tem tempo de oração para viver com Deus. E quem vai fazer a diferença na tua vida é você, naquilo que Deus já te deu. Não é o que o outro fez por você. Esqueça o passado. O passado não pode e não deve mais te afetar. Para de sofrer, para de andar para trás com o que fizeram lá atrás com você. Deus te dá uma oportunidade de viver hoje uma missão nova. Jonas não está fazendo a missão, por quê? Porque os ninivitas feriram a mim, a minha família, os meus ancestrais lá atrás, e agora eu quero que eles morram. Para com isso. Deus está dizendo, ô Jonas, você precisa conhecer que eu sou um Deus que tem novas páginas viradas na história. Que bênção isso, que bom saber disso, que Deus tem uma página nova para escrever uma história nova na nossa vida hoje. Então não fuja. A segunda lição dessa missão de Jonas que foi abortada é que a gente precisa aprender a lidar com as nossas crises. Jonas foge, cheio de crises, está fugindo no meio das crises. E eu deixo falar para você, todos nós vamos enfrentar crise se você não estiver enfrentando. E na crise, a crise, quando ela é vivida, no meio da crise, você vive uma série de decisões que você toma ou deixa de tomar, que são importantes serem consideradas. Crises são momentos de decisões. Por isso que a gente tem que estar mais perto de Deus ainda nas crises, para não tomar as decisões erradas e equivocadas, para não fazer o que não devia. É normal frustração, é normal problemas na vida, é normal. O anormal é a gente não saber lidar com as nossas crises. A crise de Jonas é uma crise na confiança ou de confiança na missão. Ele não confia na missão que Deus deu a ele. Ele me mandou, mas eu não sei se sou eu mesmo. Olha a dúvida de Jonas. Quantas vezes a gente sonhou com coisas para Deus, mas hoje a gente já não tem mais certeza. Quantas vezes você sonhou e de repente você começa a permitir que outras situações ofusquem as certezas que um dia você sonhou? Eu imagino Jonas, quando está jovem, sendo preparado para ser profeta, ele sonha um dia ser um profeta que vai ser enviado para salvar vidas. E agora que ele já é um homem formado, Deus está mandando ele, e ele está sem empolgação de ir. Sabe por quê? Porque os problemas, as crises roubaram dele a oportunidade, a beleza, a grandeza de poder fazer alguma coisa para Deus. Não deixe que as crises roubem os teus sonhos, os mais lindos sonhos que você tem, que Deus colocou no seu coração. Sacuda as cinzas da sua vida, sacuda as angústias, as tristezas e ressurja no meio da crise para fazer o que Deus tem para você, para viver uma missão que Deus tem para você. Mas não fique enterrado e aterrado lá na crise do passado. Tem muita gente dizendo assim, hoje eu só vou frequentar a igreja, eu não quero muita missão, negócio de missão. Negócio de me envolver com as coisas de Deus, deixa eu ser um frequentador. Tem outros dizendo, será que vale a pena investir nisso? E às vezes a gente deixa de sonhar com a salvação de alguém, com a vida de alguém, com o propósito de ser uma bênção na vida de uma pessoa. Sabe, você tem que lidar na vida com essa ideia de que Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com propósitos e Deus quer usar você. Deus tem uma missão para você e a sua missão é salvar vida. A nossa missão é salvar vida. A nossa missão não é fazer culto aqui, a minha missão não é só pregar aqui à noite, dirigir uma igreja, coordenar uma igreja, não. Minha missão é salvar vidas. A igreja faz parte de um propósito de salvar vidas, porque aqui pessoas vêm e se encontram com Deus,
mas a minha missão não é pregar um sermão nos sábados aqui e nos domingos lá em Port Charlotte. A minha missão é salvar vidas. Quando a gente descobre isso, a gente é muito mais eficiente, eficaz. Eu subi para Orlando essa semana, a Lavínia fez aniversário e a Chloe estava bem inquieta. Quando eu saio para passear com a Chloe, ela está inquieta, com pouco sono, ela geralmente dorme. E eu saí com ela e ela não dormia. Ela dorme assim nos primeiros 5, 8 minutos, ela deita aqui, eu boto uma música no celular aqui que ela costuma ouvir, de ninar, eu fico ali e ela rapidinho dorme. Naquele dia eu estou lá, 10, 12, 13 minutos, essa menina não dorme. Eu já tinha ido 2 vezes numa distância e a bichinha não dorme. Falei, bom, se eu voltar para casa, a gente estava na casa do cunhado, muita agitação, muito barulho. Essa menina vai ficar mais irritada ainda, vai irritar todo mundo. Vou continuar na rua. Aí eu falei, bom, será que ela está sem sono? Do outro lado tem uma rua, uma avenida. Do outro lado da avenida, você tem um pedaço de grama assim, bem grande, uma distância grande. E aí tem uma quadra de basquete. Falei, vou lá na quadra. Então, botei ela no chão, na grama, logo que atravessei a rua. Ela foi caminhando, e eu olhando ali, ela bonitinha, aquele jeitinho dela caminhar. E eu cheguei na quadra, quando eu cheguei na quadra, encostou um carro e desceu um rapaz. Ele estava falando no celular, e eu ouvi que ele estava falando em português. E tudo bem, estou ali com a Chloe e tal. E quando eu levantei para ir embora, disse, vou levar a Chloe para casa. Quando eu levantei para ir embora, foi como se o Espírito Santo falasse comigo, não vai falar nada para o rapaz. Aí eu dei uma resistida, disse, Senhor, não estou nem de Orlando, nem sou pastor aqui. Para que falar alguma coisa para esse rapaz? E o Espírito Santo continuou falando comigo ali. Eu não posso ir embora. De repente eu fiquei paralisado ali, sem condições de ir embora. E eu fiquei então dizendo assim, o que o Senhor quer que eu fale então? Fiquei esperando a mensagem, Deus, então fala o que eu devo falar. E o Espírito Santo me deu uma mensagem, e era uma mensagem de amor. Eu chamei aquele rapaz e falei para ele, Deus. E quando eu saí dali, o Espírito Santo, no caminho, foi falando comigo, é porque eu te chamei para uma missão, e a sua missão não é pregar só para um público, a sua missão é salvar vidas. A nossa missão é salvar vidas, e quando a gente descobre isso, a gente está sempre buscando, Deus, o que é que eu tenho que fazer agora? E essa pessoa que eu estou lidando agora, e esse comerciante, e esse funcionário, e esse patrão, e agora, qual que é o próximo passo? A nossa missão tem que ser salvar vidas. Você entende isso? Faz parte da minha missão pregar, mas a minha missão não é pregar, a minha missão é salvar vidas. E eu salvo vidas quando eu prego, eu salvo vidas quando eu abraço alguém, quando eu falo do amor de Deus para alguém na rua, eu salvo vidas quando eu faço diferentes coisas, sabendo o que eu estou fazendo e cumprindo a minha missão. Deus precisa ser o centro da nossa vida. A oração não pode ser um recurso adicional, ela tem que ser um propósito central. Sabe, a gente não pode viver uma crise de se afastar da missão, de se afastar da oração. A gente tem que estar próximo de Deus, perto da nossa missão. Jonas está sendo um profeta ausente na oração, um profeta ausente na missão. Você está sendo presente na tua missão, você está sendo presente nas tuas orações. O quanto é dispensável ou não o seu tempo com Deus. Tem muita gente querendo unção, mas a maioria pensa que unção são coisas que a gente vai fazer externamente e não são. Unção vem de coisas que a gente faz internamente. É o nosso comportamento interno, é a nossa vida com Deus. Não são coisas externas. Não são coisas externas. São coisas, sabe, que às vezes não se percebe aos olhos. São momentos que Deus age e a gente às vezes não percebe aos olhos, mas a gente sente no coração. Uma pessoa disse para mim, pastor, eu vim de uma igreja onde quando as pessoas vinham para o altar na frente, para o pastor orar depois do culto, quando todo mundo caía, o pastor disse, hoje Deus visitou a igreja.
Eu disse, não, não pode ser isso. Não pode ser isso. O meu Deus não pode me visitar só por um sinal, se eu cair ou não. Não, esse Deus não trabalha, nosso Deus não trabalha assim. Até porque Deus não derruba ninguém, Deus levanta. Você quer um sinal de que Deus agiu num culto? Não é se vem a pessoa para frente e derrubam ela. Não, é a pessoa que vem caída por dentro e sai de pé. Esse é o sinal de que Deus agiu. Esse é o sinal de que Deus falou. Esse é o sinal de que Deus está transformando. É quando a gente chega caído e sai de pé. Não quando a gente chega de pé e sai caído. Ou sai derrubado. Não. A gente tem que saber isso, gente. A gente vive a crise da apatia. O apático. Pessoas apáticas, sem paixão, sem desejo, sem vontade de viver. Não morra nessa crise. Lide com as crises, vença ela. Deus vai te usar. Terceiro lugar. A gente aprende nessa fuga de Jonas que Deus não desiste da gente. Deus diz, você fugiu de mim, mas o meu amor não desiste de você. Está escrito em Jeremias capítulo 31, verso. O amor de Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de Deus. Parecia que Jonas tinha desistido de Deus, mas Deus diz, eu não desisto, Jonas, de você. Eu vou com você até o fim. Eu vou continuar com você, Jonas. Você é visto como um desistente para muitos. Para mim, você é visto como um profeta. Um profeta que está fugindo, mas é um profeta. E o profeta que está fugindo, quando é cercado pelo amor, volta sendo um profeta que está profetizando. Jonas vai voltar para ser o que Deus tinha chamado ele para ser, um profeta. Em nenhum momento ele deixou de ser profeta de Deus. O amor de Deus busca a gente. Onde quer que a gente vá. Onde quer que a gente esteja, o amor de Deus busca a gente. Se você está angustiado, perceba aí um sinal na tua angústia. Você está vivo. Se você está angustiado, perceba aí um sinal de Deus no meio da tua angústia. É o amor dele falando com você. É o amor dele se manifestando nas turbulências que se movem ao teu redor, para que você se encontre. Quantos aqui que não se encontraram com Jesus no tempo da luta? Quantos aqui, depois de descobrirem uma doença, é que foram buscar a Deus e se encontraram com Deus? Quantos aqui, depois que descobriram um problema familiar, um problema em casa, é que foram buscar socorro de Deus e aí se encontraram com Deus? Mas não importa. O que importa é que o amor de Deus está te cercando, está te buscando. O amor de Deus nos busca onde a gente estiver. Quarto e último lugar. A gente aprende nessa missão de Jonas que a gente tem que deixar Deus completar a obra. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes a gente quer ajudar Deus. Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e a gente atrapalha Deus. Era para Nínive ter sofrido menos. Nínive sofreu mais. Pelo menos, no mínimo, aí umas 2 semanas. Porque eu não sei onde o peixe vomitou Jonas. Mas o certo é que não vomitou em Jope. Vomitou em algum lugar no mar Mediterrâneo. E agora a caminhada de Jonas vai ser muito mais longa. Ele ia caminhar cerca de 100 e poucos quilômetros, diz a geografia bíblica. Ao invés de caminhar de Jerusalém 100 e poucos quilômetros para a Síria, para Nínive, ele resolve caminhar 70 quilômetros até Jope, de lá uma distância. Se ele chegou em Tarsis, Tarsis estava a mais de 3.000 quilômetros de Jope, sul da Espanha, está a mais de 3.000 quilômetros de Jope. Se ele chegou em Tarsis, olha só a distância agora que ele tem que percorrer, enquanto ele tinha 100 e poucos quilômetros para caminhar, antes de fugir de Deus, agora ele tem 3.000 e pouco.
Não fuja de Deus, porque a caminhada vai ser mais longa. E as pessoas vão sofrer mais ainda, com a tua ausência, com a tua demora, com a tua falta de decisão. Deus vai completar a obra. Deus vai completar a obra. Deus não deixa ela pela metade. Deus vai completar. Deus vai te usar como usou Jonas. Deus está dizendo: Jonas, eu vou te usar. Não fuja, não corra, eu vou te usar. Deus derrama sobre ele. Ele volta. Ele cumpre o chamado. Ele prega em Nínive. A nação de Nínive, a cidade de Nínive é salva, se arrepende. Ouve ali. Ele realizou a missão. E olha que foi um sermão ruim que ele pregou, hein? Ele estava tão interessado que aquelas pessoas morressem. Ele pregou ali na íntegra, sem carinho, sem... Ele disse: se vocês não se arrependerem, Deus manda dizer, vocês vão morrer. Pronto. Olha que sermão ruim. E ele, naquela frieza, cumpre a missão. A soberania de Deus, Deus está mostrando que não desistiu. Por que Jonas fugiu? Jonas estava doente, Jonas estava enfermo, ele estava apaixonado pelos planos dele. Quando alguém resiste o que está claro na palavra, essa pessoa precisa ser trazida de volta, precisa ser restaurada. A gente precisa continuar orando e dizendo: Deus, cumpra a tua vontade. Lembra-se da oração que Jesus ensinou a gente a fazer? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração não pode sair da nossa mente, não pode sair da nossa vida. A gente tem que estar dizendo: Deus, qual é a missão que o Senhor quer que eu resolva? Que eu faça, eu vou cumprir, eu vou fazer. E eu tenho certeza que a tua missão é a mesma da minha, tenho certeza. A tua vocação pode ser diferente da minha, mas a tua missão é a mesma. A minha vocação é a pastoral, talvez a sua vocação seja outra, talvez a sua vocação seja qualquer outra. Seja trabalho manual, seja trabalho com pessoas, seja trabalho técnico, pode ser vocação diferente, mas a missão é a mesma, a nossa missão é a mesma. Salvar vidas. É salvar vidas, é tocar a vida de alguém, é revelar Deus para alguém, e a gente não pode se enganar com isso, porque Deus não vai desistir de você, até você entender e até você cumprir o que Ele tem para você cumprir. Como é que está você? O que você está fazendo, está refletindo a vontade de Deus para a sua vida? Você está cumprindo a missão? Como é que está você? Pergunto como está você, porque Deus não vai salvar, não quer salvar só Nínive, Deus quer salvar você, Jonas. Deus quer salvar a tua vida também. Estou falando de mudança, estou falando de cura, que acontece na nossa vida quando a gente cumpre o propósito de Deus e na vida do outro, quando a gente cumpre esse mesmo propósito. Não perca a expectativa do novo que virá, não perca essa expectativa. Essa Nínive hoje pode se chamar Sarasota, pode se chamar o sobrenome da tua família. Talvez a sua Nínive seja a sua família. Talvez a sua Nínive seja a sua companhia, o lugar onde você trabalha. Talvez a sua Nínive seja o lugar onde você tem influência hoje, onde Deus te plantou hoje que não plantou outra pessoa. O que é que você tem vivido? Como é que você tem vivido? O que é que você tem feito? Deus não desiste de você. Será que a gente tem razão para ficar reclamando como está reclamando? Porque Jonas parece que está sempre assim. Depois que ele cumpre a missão, ele senta, Deus faz nascer uma aboboreira. E aquela aboboreira traz para ele sombra. E ele ficou feliz. Mas logo a felicidade dele se tornou numa idolatria. Ele começou a amar demais aquela aboboreira. Aí Deus mandou uma lagarta, comeu a aboboreira. E aí ele ficou revoltado. Ficou enraivecido. Ficou triste. Por quê? Porque ele tinha idolatrado aquela aboboreira.
o lugar da sombra de Jonas. Na tua caminhada da missão, você tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar pela sombra que Deus vai promover para você, para não se apaixonar pela sombra que Deus promoveu para você. E essa sombra pode ser a sua casa, pode ser o seu matrimônio, pode ser a sua riqueza, pode ser Sarasota, pode ser a Flórida, os Estados Unidos. Você tem que tomar cuidado para não se apaixonar pela sombra. Você tem que estar apaixonado por Deus e pela missão de Deus. A gente tem que estar apaixonado, é por isso. Nós temos uma missão e é por essa missão que a gente tem que estar apaixonado. É pelo Deus dessa missão. Porque se a gente se apaixonar pela boboreira, por aquilo que nos traz sombra, a gente pode ficar sem aquilo. E sabe o que é que acontece com Jonas quando aquela boboreira é morta? Ele ficou bravo, ele ficou irritado. E levante para cumprir a tua missão. A palavra de Deus, do verso 1 que a gente leu, estava dizendo para Jonas, levanta-te e vai à grande cidade. Tal você ouvir hoje a voz de Deus dizendo assim: levante-se e vá à grande cidade de Sarasota, a grande cidade de Bradenton, a grande cidade de Venice, a grande cidade do sobrenome da tua família, a grande cidade do trabalho onde você está trabalhando, as pessoas com quem você está trabalhando. Deus está dizendo: levante-se e vá a esta cidade, a este lugar. Deus está te chamando hoje. Jonas, abra o seu coração, que Deus vai te curar hoje. Deus vai curar a tua visão. Abra o seu coração para sentir o amor de Deus, que é um amor do tamanho do mundo, para salvar toda a humanidade. Jonas, não deixe o evangelho ser envergonhado por tua causa. Não deixe que o evangelho seja envergonhado por nossa causa. Não deixe que o evangelho seja apagado por tua causa. Se levante, Jonas, e vai pregar, e vai fazer, e vai cumprir a tua missão. A gente não pode viver sem a paixão da missão. A gente tem que estar vivendo com o mesmo espírito, com a mesma ideia do que a gente cantou aqui. Inigualável, és invencível. Sabe, só quem está apaixonado por Jesus e por sua missão está fazendo isso de coração. Só quem está apaixonado por Jesus, está totalmente tomado por Jesus, e está cantando isso pelo lado de dentro. Porque quando você estiver cantando isso, lá no supermercado, lá no seu trabalho, lá em qualquer outro lugar, de coração, olha, você vai conseguir, a missão de Deus na tua vida vai fluir, e você vai cumprir o teu propósito. Cumpra o teu propósito, deixe Deus completar a obra. Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, Ele não desiste da gente. Será que a gente pode cantar isso agora? Mas será que você pode cantar de coração mesmo, com toda a tua alma, com toda a tua força, falar sobre Jesus, porque o que você fizer aqui hoje, por meio dessa canção, é o que você vai completar na tua missão, durante essa semana, durante esse mês, no restante desse ano, nos próximos anos da sua vida. É o que a gente vai cantar, é o que a gente vai dizer, cumprindo a missão que Deus tem conosco. Fazer isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vamos se levantar, vamos nos levantar. Cante com toda a tua força, cante com toda a tua paixão. O céu te adora, derrama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Levante as suas mãos, as suas duas mãos para o céu. Ouça a palavra do Senhor hoje à noite. Largue as tuas defesas. Solte as amarras. Porque Deus te envia para a missão que Ele tem na sua vida. Solte as amarras. E seja conduzido pela missão de Deus na sua vida. A missão de Deus na sua vida não é fazer você mudar de profissão, mas é fazer você ser e cumprir a missão na profissão que você está vivendo. A missão de Deus talvez não seja fazer você mudar de país, mas é você continuar ou você vir cumprir a missão que Ele designou a você para cumprir. Sim, Senhor. Nós estamos com as mãos levantadas, em sinal de rendição, de aceitação, de resposta positiva, dizendo sim, nós queremos cumprir a Tua missão, nós queremos fazer o que o Senhor tem para nós, como filhos amados, como ovelhas do Senhor, como Teus eleitos que somos, como profetas, como missionários, como pastores, como conselheiros, como evangelistas. Nós queremos cumprir a Tua missão, Senhor. Como intercessores, como amigos, usa-nos para cumprir a missão, Senhor. Pois nós vamos tocar vidas, nós vamos salvar pessoas, e o Seu nome vai ser muito conhecido por nossa causa e por meio de nós, Senhor. Muito conhecido, Senhor. O Seu nome será, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.